O programa desta semana recebe o procurador da Assembleia Legislativa, Daniel Boaventura França, que vai falar sobre as principais datas e prazos do calendário eleitoral 2022. E nós já vamos começar a falar sobre essas datas com o doutor Daniel Boaventura, mas desde já, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alego. Olá, Edrisa, eu que agradeço o convite para poder falar de um assunto tão relevante nesses dias, né, que é o direito eleitoral. E eu já vou ser bem objetiva, já vou começar aqui por essa segunda-feira, 15 de agosto, é o prazo final para registro das candidaturas, é isso mesmo? Sim. No dia 15 de agosto é o último dia para que os partidos requeiram os registros de candidaturas dos candidatos aprovados nas convenções partidárias. Eles têm até às 19 horas do dia 15 para fazer esse requerimento, que nada mais é do que um pedido de um processo judicial para que a Justiça Eleitoral defira ou não os requerimentos, né? A Justiça Eleitoral analisa cada um dos requisitos e então pode ou não deferir o registro de candidatura. Caso esse candidato perca essa data, tem uma brecha para uma nova data ou não? Termina mesmo nessa segunda-feira? Tem brecha. Quem pede o registro é o partido do candidato e não o próprio candidato. Mas tem outras oportunidades, no caso de vagas remanescentes, no caso de um comprovado equívoco do partido, tem sim como pedir novamente o registro, mas de forma justificada. Para essa segunda-feira, a gente também tem aí a abertura de conta bancária. Também tem um prazo para isso. Conta bancária é destinada à movimentação de recursos públicos e privados? Sim, um prazo fatal, muito importante, né? Os partidos e os candidatos precisam ter contas bancárias específicas para trânsito de todo o dinheiro, de todos os gastos, de tudo que é recebido, principalmente doações de pessoas físicas. Tem que ter essa conta específica para maior controle da Justiça Eleitoral. Agora, dia 16, terça-feira, então, a gente bate o martelo, é a campanha oficial? Dia 16 é a campanha propriamente dita, já com liberação de pedido expresso de voto por parte dos candidatos. Pode também distribuir o material gráfico com pedido de voto, caminhada, passeata, carreata. Tudo isso, a partir do dia 16, está liberado, inclusive propaganda paga na imprensa escrita também, a partir do dia 16, está liberado. Nas redes sociais, redes pessoais, porque eu vi candidatos que colocaram número antes desse período. Tá liberado a partir do dia 16 o pedido expresso de voto. Agora, o número, pura e simplesmente, na propaganda, na promoção pessoal, vamos dizer assim, antes do dia 16, desde que não haja pedido expresso de voto, vai depender do entendimento da Justiça Eleitoral. Se ela entende que é mera promoção pessoal ou se é propaganda eleitoral, propriamente dita. Isso pode ter aí, então, digamos, uma retaliação para esse candidato futura? Em tese, sim. Há uma carga subjetiva e uma linha tênue entre o que é ou não promoção pessoal e propaganda eleitoral mesmo, propriamente dita, né, específica. E aí vai depender do que a Justiça Eleitoral vai entender caso a caso. E ainda no dia 16 de agosto tem também a questão dos comícios. Como é que vai ser esse horário aí? Os comícios também, a partir do dia 16 de agosto, podem ser realizados até às 24 horas, né? Entre as 8 horas da manhã e as 24 horas, podendo, inclusive, ser prorrogado por mais 2 horas o horário final no comício de encerramento da campanha eleitoral. Pois é, eu queria até que a senhora fizesse aí uma análise mais precisa. Por exemplo, meia-noite, né? E aí eu li que pode ser prorrogado por mais 2 horas. Sim. E tem som, obviamente, num comício, né? Como que fica isso, a questão sonora? Tem que conciliar a legislação eleitoral com o código de postura do município em que está sendo realizado o comício. Então, pode ser que o candidato encontre algum problema na legislação municipal.
E tem que ser feito com razoabilidade, não pode ser um barulho que incomode e que perturbe o sossego da sociedade. Vai ter que conciliar aí no momento de fazer o comício. Agora, no dia 18, também é importante destacar que é o último dia para o requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para votação em sessão distinta de origem. Aquela questão também do voto em trânsito, pessoas com deficiência. Sim, prazo muito importante, Edrisa, dia 18 de agosto, é o prazo final para requerer o voto em trânsito. O voto em trânsito se direciona para as pessoas que vão votar fora da sua sessão eleitoral de origem. Então, por exemplo, a pessoa está em viagem fora do estado de Goiás, ela pode pedir para votar na cidade que ela sabe que ela vai estar. Só que é só para presidente da República se esse voto em trânsito for fora do estado de Goiás. Se for um voto em trânsito dentro do próprio estado, aí também abrange outros candidatos. E não só para o voto em trânsito dia 18, é também o último dia para requerimento para votar nos estabelecimentos penais de presos provisórios e em comunidades quilombolas, indígenas, também é o último dia para requerer para votar nessas sessões. A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ela também tem que fazer essa solicitação? Sim, tem que avisar a Justiça Eleitoral também até nessa data, para que a Justiça Eleitoral coloque essa pessoa para votar numa sessão eleitoral que é acessível, né, que não tenha problemas para quem tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Inclusive, já aconteceu alguns casos, né, da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida que não conseguiu votar porque não estava na sua sessão, uma sessão mais acessível, é isso? Sim, já aconteceu, mas geralmente é quando a pessoa não avisa a Justiça Eleitoral ou se trata de uma mobilidade reduzida provisória, que foi adquirida às vezes de forma recente na data da eleição, né? Porque se avisar a Justiça Eleitoral, isso é providenciado e ela fica numa sessão bem acessível, geralmente na entrada do local de votação. Tá certo, então para a gente finalizar agora, esta semana, né, nesse calendário, dia 21 de agosto, domingo, é o prazo final para o plano de mídia de horário eleitoral gratuito. E aí eu queria saber o seguinte, parece ter um sorteio aí, é isso mesmo? Sim, o horário eleitoral gratuito, ele começa no dia 26 de agosto, mas antes disso, a Justiça Eleitoral faz todo um planejamento e sorteia a ordem de veiculação da propaganda eleitoral. Qual partido vai começar e a sequência. A partir daí, aquele partido que foi o primeiro em um dia, no outro dia ele passa para o final da fila e subsequentemente vai se alterando a ordem na sequência dos dias. Tá certo, doutor Daniel. Quais são as suas considerações finais? O doutor Daniel, que veio para somar aqui, né, chegou, tem pouco tempo na Assembleia Legislativa e está contribuindo com o quadro de servidores da Procuradoria da Casa. Quais são as suas considerações finais? Estou sempre à disposição no que precisar, né, para trazer aqui a minha experiência com a Justiça Eleitoral, passei lá bastante tempo. E os candidatos e os advogados têm que estar muito atentos nessa semana com os prazos fatais, prazos importantes, registro de candidatura, início da propaganda eleitoral propriamente dita, abertura de conta específica bancária para receber doações, né? As considerações finais são nesse sentido. E o calendário eleitoral do TSE, disponível na internet, facilita muito a nossa consulta contra essas datas fatais. Está na internet, está no site do TSE, disponível para todos. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alego. Obrigado, eu. E o programa Calendário Eleitoral vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação.